Durante um ato realizado na Avenida Paulista, no final de semana, o ex-presidente inelegível e réu por tentativa de golpe de Estado Jair Bolsonaro fez uma declaração em inglês para criticar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas a desenvoltura com que ele falou isso acabou meio que virando piada. Popcorn and Ice Cream Sinners? É isso? Vou perguntar para Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Olha, eu até coloquei o reggaezinho aqui pra tocar porque, meu Deus, o que que foi isso, Dai? Pois é, não tem como não dar risada, não tem como não entender que a escola Joel Santana, né, formou mais pessoas, e uma delas foi o Jair Messias Bolsonaro, e que é ridículo, é absolutamente ridículo você ver o Jair Messias Bolsonaro numa posição dessa, atacando o STF e largar, e virou piada nacional, quando ele resolve colocar um termo ali em inglês, e ele depois vai explicar o que ele quis dizer, porque de fato ninguém entendeu. Mas a gente precisa entender que não é qualquer pessoa, é o ex-presidente do Brasil que resolve falar para uma pauta mundial, que é que o Brasil está sendo atacado, que a democracia é atacada, sendo que ele que é o réu pelo golpe, por uma tentativa de golpe de Estado, e esse ex-presidente, inelegível, réu em processo de tentativa de golpe, paga o maior mico e vira piada justamente pela sua total desenvoltura, né? Falta de desenvoltura com um outro idioma. Por que não continua no falar português? Mas até em falar português, a gente já sabe que o Jair Messias Bolsonaro não é bom. Então, assim, é uma pessoa que não é boa em absolutamente nada que ele faz. Inclusive, vamos convenhamos que ele chegou no espaço que ele chegou justamente pela mediocridade, né? Por passar muito tempo empurrando com a barriga e fazendo a live por não saber nada. E nisso, Sofia, eu vou te pedir para trazer o vídeo, porque assim, a gente vai dar risada. Por favor, chat, só segura um pouquinho, só 2 minutos. A gente vai ouvir o Bolsonaro, mas são 2 minutos que valem muito a pena, principalmente pelo termo, pela frase em inglês que ele solta ali no final. Por favor, Sofia. É inacreditável o que acontece. Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sinners sentenced for coup d'etat em Brasil. Ou seja, Popcorn, ant, ice cream, sinners, 7 centimeters. Que foi isso? Alguém comentou aqui no chat, falha de formação, preguiça. Gente, é uma pessoa que nunca teve uma perspectiva de fazer nada na vida, sabe? O Bolsonaro é essa pessoa. A perspectiva dele é ser militar. E obrigada, Sofia, esse prêmio é o perfeito. É exatamente isso que ninguém entendeu nada, nem o gado aguentou, de fato. Pois é o quê? Sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha! Condenar mais esses dois por um crime que não existiu. Me acusam de golpe de Estado. Segundo a Polícia Federal, do Alexandre de Moraes, do Fábio Chor, que começou em julho de 21, numa live. Você começou a dar um golpe de Estado numa live. Agora vamos ver. Vamos falar quem deu o golpe em outubro de 22? Quem tirou Lula da cadeia? Foi um CEP errado. O cara condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, é tirado da cadeia.
Quem descondenou o Lula para ele fugir da lei da ficha limpa e se tornar candidato? Os mesmos. E o golpe? O que mais eles fizeram para botar o Lula lá? Vou falar algumas coisas aqui. Eu não pude mostrar, durante a propaganda eleitoral de 22, o Lula falando que era legal roubar celular, porque esses Ele vagabundos queriam volta para apenas isso. tomar uma cervejinha. Ele volta, ele vai e ele volta para isso mesmo. Gente, Alguém lembrou os efeitos sonoros, né? A Ruana, a Lorena lembra muito sim, a aqui, mas eles utilizam isso. sonoplastia. Eles Tinha. sempre usam essa sonoplastia nas manifestações deles. E olha, daí eu vou ser sincera com você. Esse sotaque do Bolsonaro, eu não acho que esse seja o grande problema, sabe? Eu quando falo inglês, eu tenho sotaque também, e eu acho que, inclusive, essa coisa de brasileiro de querer um sotaque perfeito quando a gente vai falar inglês, pra mim isso é até uma coisa um pouco vira-lata, sabe? A gente não tem obrigação de falar inglês sem Sim, sotaque. concordo com você. Dito isso, o problema não é o sotaque dele. O problema é a mensagem que ele estava querendo passar. Basicamente, ele falar isso em inglês é um pedido para que autoridades externas tentem influenciar na política brasileira. Que isso se não é criminoso, deveria ser. Exatamente esse ponto, né? Inclusive, Sofia, Bolsonaro ele fala que o Lula foi condenado em 3 instâncias, o que já é mentira. Ele fala que o Lula disse que pode se roubar celular para pagar uma cervejinha, uma picanha, o que também é mentira. Então, em todo o discurso do Bolsonaro, ele solta informações que são mentirosas. E ainda convoca as autoridades internacionais para fazer uma ofensiva contra a democracia do Brasil. Não é só os Estados Unidos, mas principalmente Estados Unidos, que já atacou, inclusive, o Alexandre de Moraes, e não à toa a gente teve aí a empresa do Trump Media, né, fazendo uma ação, uma articulação de uma ação contra o Alexandre de Moraes enquanto pessoa, né, e não enquanto ministro do STF. Então, o que Bolsonaro faz é justamente um ataque à democracia e sim, concordo contigo. Ele deveria ser criminalizado também por causa disso. Mas a gente vai lembrar uma coisa: semana passada a gente teve a PGR, o Moraes perguntando à PGR se, por algum acaso, o Bolsonaro poderia ser preso justamente por esses atos pró-anistia, após uma provocação de uma parlamentar, se eu não me engano, aqui do Nordeste, mas eu não lembro se foi de Recife. Mas é isso, a gente precisa entender que Bolsonaro, neste momento, nesse cenário, solto e ainda ameaçando a democracia, ele realmente é perigoso. Mas também prender o Bolsonaro sem uma perspectiva de manutenção dessa prisão também vai torná-lo mais forte se ele sair. Para mim, a tornozeleira ou mais um inquérito aí nas costas do Bolsonaro seria interessante para ver se ele dá uma reduzida, ele entende o espaço que ele tem, a pressão que ele tem, ou para ver se ele para de uma vez, ou foge logo para a Argentina. Não sei, Sofia, o que é que você acha? Olha, eu realmente esperaria que acontecesse alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa? Não sei. Eu acho que assim, o Bolsonaro ele deve ser condenado e depois de condenado ele deve ser preso. Eu não acho que vai acontecer nenhum tipo de prisão preventiva antes, porque seria bom, eu gostaria muito de ver isso, mas eu não acho que vai acontecer porque o STF não vai querer arriscar soltar ele, ter que soltar, prender ele, ter que soltar depois por alguma tecnicalidade. E ele usaria isso muito a favor dele. Então, eu acho que até que, assim, eles não tenham, assim, tipo, o último prego, assim, do caixão, eles não vão prender. Tá aí? Agora, uma coisa que é interessante, né? Pelo menos vão surgir, né, a cada debate flopado, vidas assim que pelo menos divertem a gente durante certo tempo. E só para reforçar, o problema não é o inglês ruim do Bolsonaro, o problema, de fato, nisso tudo, é o que ele tenta passar como essa mensagem, né? Tá deixando brechas
contra a própria pátria, contra os brasileiros, que ele Uhum. patriota não tem nada, para outras pessoas, outras nações criticarem a nossa democracia, que está sendo muito pacífica e tranquila e seguindo todos os ritos como deveria ser com todo mundo, com ele, inclusive seguindo ritos que não seguiram com o presidente Lula, né? Enfim, é isso, Sô. Exatamente. É isso. E daí uma última coisa que eu para trazer aqui, que aqui no nosso chat a Juliana Carlão falou, né? O mundo na loucura de Tarifaça e Bolsonaro. Acho que a imprensa estrangeira vai ver o protesto dele Não vê mesmo. de jeito nenhum. Era isso, Dai. Era isso, Sophie. Pessoal que tá vendo ao vivo, não sai daí que a gente já está voltando com mais Plantão do Meteoro.